Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. As universidades estaduais do Paraná adiaram as datas das provas do vestibular por causa, sabe do quê? Do agravamento da pandemia do Covid-19. As novas datas são decididas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão das instituições, e a Universidade Estadual de Londrina fará o vestibular no dia 30 de maio. Na Universidade Estadual de Maringá, o vestibular vai ocorrer no dia 23 e 24 de maio. A Universidade Estadual de Ponta Grossa, o vestibular foi reagendado para os dias 2 e 3 de maio, e as provas do PSS 1 e 2, e também o 3, devem ocorrer em 16, 23 e 30 de maio. As universidades estaduais do Centro-Oeste, Unicentro, e do Paraná, Unespar, estão definindo os novos cronogramas do processo seletivo. As datas devem ser divulgadas ainda esta semana. A Universidade Estadual do Norte do Paraná vai fazer seu vestibular somente em junho, no dia 20. O governo do Paraná mantém inalteradas as alíquotas do ICMS sobre combustíveis desde abril de 2015 e não existe qualquer estudo do âmbito da Secretaria da Fazenda ou da Receita Estadual relacionado à majoração de tributação sobre o etanol, gasolina, diesel ou GLP no Estado. Para a cobrança do ICMS dos combustíveis, no regime de substituição tributária, as alíquotas incidem sobre o valor do preço médio ponderado ao consumidor final, um valor de referência para o recolhimento do imposto pelas refinarias ou importadoras quando a Petrobras determina um aumento no preço nos combustíveis. O valor de referência, consequentemente, sobe. Quando a queda dos preços, o valor de referência também ainda sobre o ICMS, e as alíquotas praticadas no Paraná estão dentro da média nacional, no caso da gasolina, e abaixo da média nos casos do diesel e também do etanol. O governo do Paraná fez investimentos de 1 bilhão e 300 milhões de reais desde o início da circulação do coronavírus no estado. Esse valor está registrado no painel de monitoramento criado pela Diretoria de Contabilidade Geral do Estado, órgão vinculado à Secretaria Estadual da Fazenda. Isso acontece desde abril de 2020. Assim, quem começa a ser destinado verbas específicas para a finalidade. As receitas extraordinárias que entraram no Caixa Estadual, exclusivas para o combate à Covid, como as transferências da União e de outros poderes do Estado, somam 992,5 milhões de reais. O restante, cerca de 313 milhões, vieram de outras fontes de recursos no próprio Caixa do Estado do Paraná. A arroba bovina teve preço reajustado em 53% nos últimos 12 meses, o que refletiu diretamente no bolso dos consumidores brasileiros que gostam de carne. Análise sobre os fatores que contribuíram para que isso ocorresse é um dos assuntos do Boletim de Conjuntura Agropecuária, elaborado pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual de Agricultura e de Abastecimento, referente à semana de 6 a 12 de março. O preço da arroba bovina média, equivalente a 15 quilos,
aumentou 53% do período entre fevereiro de 2020 a fevereiro desse 2021. Consequência, o mercado varejista sentiu no bolso essa elevação. O levantamento foi feito pelo DERAL, relativo ao mesmo período, mostra que o corte conhecido como patinho teve alta de 30,61%. A carne moída foi reajustada em 41,99% e o preço do acém em 47,80%. São vários os motivos que provocaram esse aumento progressivo no mercado interno. Entre eles está o crescimento das exportações, que somou a oferta reduzida de animais prontos para abate, em consequência da estiagem prolongada. Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, foi indicada pelo 4º ano consecutivo como a líder de negócio com melhor reputação no Brasil. A pesquisa foi realizada pela consultoria espanhola Merco, que, logicamente, avalia a reputação das empresas desde 2000, através de 5 etapas que envolveram 16 grupos diferentes. Com muita emoção e responsabilidade, agradeço a cada um que votou em mim. Podem ter certeza de que meu compromisso com o certo, com a reputação, com o Brasil, continua ainda muito mais forte, principalmente depois desta 4ª vez, sendo eleita a líder de melhor reputação no país, afirmou Luísa Helena Trajano em nota oficial. A Junta Comercial do Paraná, a JUSEPAR, liderou o ranking de agilidade na abertura de empresas em fevereiro deste ano, segundo o Prodecim, mapeamento dinâmico realizado pela Receita Federal. A média foi de 1 dia e 9 horas em 2.448 solicitações analisadas. À frente de Goiás, de 1 dia e 12 horas, Roraima 1 dia e 13 horas e Sergipe 1 dia e 14 horas. A média nacional no mês passado foi de 3 dias e 16 horas. O Paraná saltou para o 3º lugar geral em janeiro para a 1ª posição neste mês de fevereiro, melhorando o tempo médio de abertura, que estava em média 1 dia e 16 horas. À época, através de Sergipe e Goiás, 8 estados e o Distrito Federal tiveram um tempo médio inferior a 3 dias no país, isso no ano passado. Agora, no Jornal da Central Paranaense de Notícias, o comentário Pensando Bem, com Paulo Furiati. O que estamos assistindo hoje no Brasil é um dualismo político. De um lado, o bolsonarismo, do outro lado, o lulopetismo. E no meio, as pessoas inertes, sem saber como agir em relação a toda esta borufunda que está acontecendo no país. A grande verdade é que tudo nasceu já com a Lava Jato, porque os ultraconservadores se apropriaram da Lava Jato e, além do início do processo, que era um início lícito, começaram então a se apropriar e a destruir os valores políticos das instituições. E isto espraiou pela sociedade brasileira, causando a todos uma inércia terrível. De um lado, os lulopetistas, nocauteados pelas denúncias graves, ficaram sem credibilidade para reagir. E de outro lado, os bolsonaristas, ou pelo menos aqueles honestos, corretos e de boa intenção, ficaram reféns do fanatismo. É inacreditável. Gente da mais alta qualidade, pessoas honestas, trabalhadoras, defendendo o comportamento do Bolsonaro nesse processo da epidemia.
E no meio disso, que poderia surgir uma terceira via como alternativa, uma confusão de partidos que não conseguem trazer para a sociedade propostas concretas. Se o lulopetismo tem propostas ideológicas claras, e tem, o bolsonarismo também tem. E este meio termo ficam os adesistas, os eternos governantes, e de outro lado a esquerda, dividida. Em São Paulo, o PT lança candidato contra o Boulos. E o Ciro Gomes, que se diz social-democrata, ataca de um lado o Bolsonaro e de outro lado o Lula. Se os setores de centro, centro-esquerda e centro, não se entenderem, vai continuar assim até as próximas eleições. E o povo não vai ter a terceira via. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Notas locais. Aos sábados, TV Escola Curitiba exibe aulas para estudantes em inclusão. Todos os sábados, estudantes em inclusão da Rede Municipal de Curitiba têm acesso a conteúdos com adaptação pedagogia na TV Escola Curitiba, seja pela TV aberta ou pelo canal do YouTube. Todo o conteúdo produzido faz parte do currículo da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e é ministrado por professores da rede. As videoaulas já têm mais de 32,2 milhões de visualizações no canal TV Escola Curitiba. No YouTube, são 134 mil inscritos desde a estreia em 13 de abril do ano passado. As aulas da rede pública municipal seguem no formato exclusivamente remoto, pelo menos até o dia 2 de abril. Modernas bruxas do bosque alemão agora contam com histórias na web. As bruxas do bosque do alemão podem contar histórias na Casa Encantada por causa das restrições contra o Covid-19, mas estão todas às segundas-feiras, às 15 horas, na página da Secretaria Municipal de Educação, no Facebook. Casa Encantada funciona como biblioteca e espaço para
contação de histórias, mas permanece fechada para o público desde o ano passado por causa da pandemia. A Biblioteca da Casa Encantada é uma das 194 unidades da rede municipal de bibliotecas escolares, com um acervo de 2,4 mil livros destinados ao público infantil. Para empréstimo, todas as 17 bruxas são professoras da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e se dedicam a levar cultura e conhecimento por meio da literatura. Procon Paraná realiza mutirão online de renegociação de divisão. Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon Paraná, vinculado à Secretaria de Justiça, Família e Trabalho, promove até o dia 15 um mutirão online de renegociação de dívidas e, nesta data, é comemorado o Dia Internacional do Consumidor. O mutirão vai até o dia 31 de março. Essa é, logicamente, uma iniciativa conjunta do Procon Paraná com a Associação Brasileira de Procons e também a Federação Brasileira de Bancos, FENABRAN. E acontecerá exclusivamente pela internet através da plataforma de soluções de conflitos. Não haverá atendimento presencial por conta da pandemia do Covid-19. Participam da ação mais de 90 bancos e instituições financeiras. Jovens, negros e negras terão um curso de iniciação profissional na indústria. Jovens, negros e negras que moram em Curitiba e região metropolitana terão a grande oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. O SESI, através do sistema FIEP, vai oferecer um programa de iniciação profissional. Isso para candidatos autodeclarados negros e negras com idade entre 15 e 21 anos. O curso online, gratuito, de iniciação profissional para a indústria. Agora, no Jornal da Noite desta quarta-feira, comentário importante para você. Boa gente da nossa terra, gente boa do nosso Brasil, estou aqui mais uma vez para levar até vocês sempre a realidade vivida nesses dias difíceis que o Covid-19 tem nos proporcionado. Esta crise da pandemia tem feito com que alguns políticos a tenham como instrumento de oposição ao governo. Cada um se agarrando no que pode para levar vantagem. Se isto é certo ou errado, o tempo vai dizer. O que precisamos urgentemente é homens com H maiúsculo, homens com hombridade, homens com respeito, homens com honestidade, homens com princípios e, fundamentalmente, homens que tenham Deus em suas vidas. Amigo e irmão, se você prestou atenção no que eu expus aqui, você viu que estas qualidades exigidas dos homens, estas qualidades não se encontram nas faculdades e também nas universidades. Então, homens são difíceis, muito difíceis de encontrar homens certos. O que existe na política é outra coisa. Com certeza, não é o que nós qualificamos aqui. Depois de destacar isso, estou convocando você, que trabalha, estuda, que tem fé em Deus e tem esperanças de um Brasil melhor. Você, meu irmão, precisa mudar isso e voltar no que é melhor para você e para o Brasil. Repito, você tem condições de mudar isso através do voto, votar no que é melhor para você e melhor para o Brasil. Entendeu? Então é desse jeito a coisa. Nós votamos sempre porque Deus quer. Saúde. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos.
Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Notícias internacionais. Logicamente, pela Central Paranaense de Notícias. Uma escassez sem precedente de chips semicondutores está afetando diversos setores econômicos do planeta. A pandemia fez a demanda por equipamentos digitais explodir, criando, logicamente, um desequilíbrio na capacidade de oferta dessa indústria de ponta que se tornou altamente estratégica. Sem chips, sem semicondutores, nenhuma máquina ou dispositivo funciona. Os chips foram inventados em 1958 e agora são parte integrante de objetos do dia a dia. Está presente em carros, em máquinas de lavar, incluindo celulares, marca-passos, controles de videogames e mouses de computador. Os semicondutores são a memória, o olho e também o cérebro das nossas máquinas. Portanto, faltando chip no mercado internacional. A Organização Mundial do Comércio, OMC, deverá quebrar monopólio de vacinas contra a Covid-19. A pressão está sendo grande nos países para suspender as regras de propriedade intelectual para ajudar as vacinas a alcançar mais pessoas o mais rápido possível, especialmente nos países mais pobres. A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo, espera quebrar o impasse destas discussões durante as próximas semanas. O mundo espera por isso. O Vaticano afirmou na última segunda-feira que padres e outras autoridades da Igreja Católica não podem abençoar uniões entre pessoas do mesmo sexo e que, se isso acontecer, elas não seriam oficiais. O Departamento do Vaticano responsável pela doutrina oficial, a Congregação para a Doutrina da Fé, publicou uma resposta a questões em ações paroquianas sobre o impacto dessas bênçãos que eram exercidas com uma sinalização favorável aos gays dentro da igreja. A proposta da congregação foi negativa. Portugal prolonga a proibição de voos do Brasil até o dia 31 de março. Voos do Reino Unido também estão proibidos até 31 de março. Passageiros que voam indiretamente do Reino Unido ou do Brasil para Portugal têm de apresentar 72 horas antes da partida um teste negativo de Covid-19. Estão preocupados os portugueses. Pablo Iglesias, vice-primeiro-ministro da Espanha,
renunciou para concorrer à Prefeitura de Madrid. O líder do partido Podemos, lá da Espanha, vai deixar seu cargo para um colega do partido. A Prefeitura de Madrid está atualmente nas mãos do Partido Conservador. E mudanças são exigidas. Justiça impõe 4 meses de prisão preventiva para Jane Áñez, ex-presidente boliviana, foi detida no último sábado por suspeita de ter conspirado pela renúncia do ex-presidente Evo Morales em 2019. O Ministério Público havia pedido 6 meses. Agora, o Jornal da Central TV de Notícias apresenta o futebol, a alegria do povo, com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, boa noite a você, Johnny. Zé Domingos, boa noite. Boa noite. Prometemos e vamos falar de Ademir Alcântara. Craque no passado, por onde passou só deixou boas recordações. E hoje está no departamento amador em busca de novos talentos no Curitiba, Zé. Eu acho que o Curitiba merece nota 10 por esta contratação. Porque o Ademir Alcântara, além de ter sido um excepcional jogador de futebol, craque, mas craque mesmo, ele teve uma trajetória no futebol marcante por sua disciplina, por sua presença. E após o futebol, ele se tornou um empresário vitorioso. É um homem de negócios, é um entendedor das coisas de empresas e certamente, entendedor de futebol como fará um grande trabalho no Curitiba. Parabéns à diretoria do Curitiba. Acho que o Ademir Alcântara vai para o lugar certo, trabalhar com novos jogadores e certamente terá ao seu lado outros profissionais competentes que farão com que o Curitiba volte a ser aquele clube descobridor de talentos. Já que falamos do Curitiba, no seu departamento amador de captação de novos talentos, e o Atlético, Zé? O Atlético está treinando em casa devido a essa pandemia, renovou o contrato do Jadson e tem essa audiência na FIFA com relação ao caso Rony ainda. O Atlético Paranaense está com esta situação junto à FIFA, mas certamente o Atlético Paranaense, que é um clube organizado, saberá ganhar os caminhos para se safar desta situação de momento junto à FIFA. Logo, logo, o Atlético Paranaense estará liberado para contratar novos jogadores, para seguir a sua vida com normalidade. O Atlético, mesmo com essa dificuldade em não poder treinar no seu CT em função do lockdown em Curitiba, o Atlético segue trabalhando, segue se organizando e no momento certo que for jogar, o Atlético Paranaense corresponderá à expectativa do seu torcedor e do seu quadro diretivo. Para fechar, ontem foi aniversário do presidente Mário Celso Petralha, mesmo com um dia de atraso, que ele continue ajudando o Atlético. Para o time, odiado por muitos, mas para o time, a instituição Atlético, ele faz bem, né, Zé? Ele faz bem ao futebol, o doutor Mário Celso Petralha, eu o conheço há muitos anos. Ele faz bem ao futebol por quê? Porque ele, com as suas iniciativas junto ao Atlético Paranaense, força os outros clubes também a se movimentarem. Ele abre ideias, abre perspectivas para os demais clubes. Eu acho que ele é um homem importante no futebol brasileiro de uns anos para cá. Talvez o mais ativo dos dirigentes do futebol brasileiro na atualidade. Ao doutor Mário Celso Petralha, a nossa saudação, felicidade, saúde, paz e tudo de bom. Parabéns, doutor Petralha. Um abraço, Johnny. Boa noite, Zé. Boa noite. Até a outra. Nossa expectativa de que as notícias que foram apresentadas possam ter contribuído para você no seu exercício de cidadania. Gente sempre bem informada deve ter opinião. É calmo o início da madrugada. Saúde a todos. Shalom. Nós voltamos sempre porque Deus quer. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.